Cancheiro. A apresentação: Nicolas Wagner. Alô, guaibeiros e guaibeiras! Está começando a 5ª edição do Cancheiro, aqui na Rádio Guaíba, programa destinado exclusivamente ao futebol do interior gaúcho. Excepcionalmente, no final de semana passado, não tivemos Cancheiro, porque o Grêmio jogou no domingo à tarde pelo Campeonato Brasileiro contra o Curitiba. Mas hoje voltamos e com muito conteúdo sobre o nosso futebol do interior. Vamos falar, entre outras coisas, sobre os duelos de gaúchos pela Série C e D do Campeonato Brasileiro, que trouxeram, muitas repercussões. Também sobre a Copa FGF, que teve o nome finalmente definido e vai homenagear um personagem importante da história do futebol gaúcho e que está vivo. E também teremos uma entrevista exclusiva com Paulo Henrique Marques, técnico experiente do interior gaúcho, atualmente no São Luís, que disputa a Série D do Campeonato Brasileiro. E um passarinho andou contando que ele deve ser o técnico do Pelotas na divisão de acesso, mas ele vai poder confirmar na sequência. O Cancheiro, que conta com a minha apresentação, Nicolas Wagner. Na edição, o Rafael Baldez, lembrando que a coordenação de esportes da Rádio Guaíba é do Rafael Pfeiffer, a gerência de jornalismo e esporte do Rafael Sequim e a direção do Claudinei Girotti. O programa vai ao ar no 101.3 FM, também em guaíba.com.br, nos aplicativos de rádio e depois fica à disposição no Spotify. Gostar de coisas que ele nunca imaginou. Vai ficar feliz de ver que ele também mudou. Pelo jeito não descarto uma nova paixão, mas espera que ele ligue a qualquer hora, só pra conversar e perguntar se é tarde pra ligar. Bom, começamos o Cancheiro de hoje repercutindo o duelo gaúcho pela Série C do Campeonato Brasileiro, 4ª rodada. Na última segunda-feira, o Caxias venceu de virada o Ipiranga por 2-1 no Centenário. Esse jogo que marcou a estreia do Gabardo Júnior no comando do Ipiranga. Gabardo Júnior que deixou o São José, em que vinha de 3 derrotas em 3 jogos na Série D, para assumir o Ipiranga e substituir o Raul Cabral, que deixou o Canarinho para assumir o comando do Figueirense também da Série C do Campeonato Brasileiro. O Ipiranga vinha melhor que o Caxias até então na Série C, saiu na frente no Centenário com o gol do Danielzinho, mas o Caxias conseguiu a virada com gols do Calisson e do Salatiel. Esse segundo gol em cobrança de pênalti. A gente pode ouvir esse gol da virada e o da vitória do Caxias, marcado pelo Salatiel, com a narração do Luiz Magno, nosso ex-colega aqui de Rádio Guaíba, hoje na Rádio Caxias. Quem vai para a cobrança é Salatiel. Pênalti que favorece a equipe do Caxias. 36, fechando 37 no segundo tempo. E agora o gol da virada. Vai lá, Salatiel! Salatiel!
uma cobrança magistral, rasteira, com força. O goleiro até voou nela no seu canto esquerdo, mas foi determinante para a virada grená. 37 minutos do segundo tempo, aconteceu o penal, a cobrança perfeita de Salatiel. Vira o Caxias, vai à frente, quem sabe 3 pontos conquistados nesta noite. Salatiel, 2 para o Caxias, 1 para o Ipiranga. Tá aí o gol de pênalti do Salatiel, que garantiu a vitória de virada do Caxias sobre o Ipiranga pela Série C do Campeonato Brasileiro. E esse jogo foi marcado por algumas polêmicas, provocações, pelo que aconteceu no Campeonato Gaúcho, quando o Ipiranga eliminou o Caxias nas quartas de final em pleno centenário ao vencer por 2-0. Teve provocação naquela época do Ipiranga, de alguns dirigentes. O presidente do Caxias, Roberto de Vargas, retrucou na semana anterior a esse jogo pela Série C, dizendo que o Caxias tem muito mais história e que é a 4ª força do Rio Grande do Sul. E aí, após o jogo, depois da vitória do Caxias, o lateral esquerdo Roberto, remanescente do Campeonato Gaúcho, deu essa declaração que a gente vai ouvir. Eu estava naquela derrota e a gente sempre respeitou, assim, eu particularmente, né, eu sempre respeitei toda a instituição, mas a forma que eles zoaram a gente depois do jogo, eu acho que foi desnecessário. Aí até depois disso eu fui até olhar no Google, assim, alguma coisa, mano, aí eu olhei Ipiranga, só apareceu posto de gasolina, mas assim, eu acho que tem que respeitar, eu acho que futebol é dentro de campo, cada um comemora do seu jeito ali no seu canto, mas foi uma vitória muito boa e a gente não pode trazer crise aqui pra dentro, cara, o grupo tá bem unido, a gente tá junto com o professor Marcelo Cabo, o cara mudou o ambiente realmente aqui, cara, que tava um ambiente de muita pressão, tava ruim, mas eu peço assim que o torcedor venha abraçar mais a gente assim, claro que a gente tomou um gol, a gente não queria tomar o gol. E aí começou aquele xingamento, aí parecia que nós estávamos fora de casa. É só um pedido, não é criticando, é um pedido para apoiar até o final. E foi o que aconteceu ali depois, a gente conseguiu virar o jogo. E vida que segue, respeito o Caxias. Tá aí, o Roberto, lateral esquerdo do Caxias, avaliando essa vitória diante do Ipiranga e dando aquela provocada no adversário gaúcho da Série C do Campeonato Brasileiro. Na Série D também tivemos duelos gaúchos e o destaque fica por conta da vitória do São Luís em cima do Guarani, em pleno Estrela d'Alva em Bagé, que culminou na demissão do Gelson Conte, técnico do Guarani, que havia feito um grande trabalho ali na reta final do Campeonato Gaúcho, livrando o Guarani do rebaixamento, e também na Copa do Brasil, eliminou o Caxias em pleno centenário, o Guarani que teve, por conta disso, a oportunidade de enfrentar a Ponte Preta lá em Campinas pela Copa do Brasil e, claro, abocanhou uma boa grana pela campanha realizada. Mas na Série D, o trabalho do Gelson acabou degringolando e ele foi demitido. O Alessandro Telles foi contratado como seu substituto. Alessandro Telles, que já teve uma passagem pelo Guarani, conquistando acesso da 2ª para a 1ª divisão do Gauchão lá em 2023. E o curioso é que o Tony Júnior, que havia saído do Guarani na semana que antecedeu esse jogo contra o São Luís, ele retornou após a demissão do Gelson Conte. Vamos ouvir o que o Tony Júnior falou sobre o seu retorno ao Guarani, apenas uma semana depois da saída. Estou muito feliz, né, de estar voltando, né, um clube que eu gosto, que eu tenho um carinho por todas as pessoas. Quero agradecer toda a diretoria pela confiança, né, no meu trabalho.
E é retomar. Sou um atleta do clube, tenho um contrato e vou seguir fazendo o que eu sempre fiz, honrando as cores do clube, né, para que a gente consiga passar por esse momento, que não é um momento bom, mas a gente tem todas as condições de reverter, né, isso dentro de campo. O desejo de voltar partiu com a conversa com a diretoria contigo? A gente, né, como eu falei, eu tenho vínculo com o clube, né, a gente sempre se tratou muito bem, todos os membros da diretoria, com a presidência, né, e a gente conversando, a gente resolveu que seria um momento de já retornar, né, e conseguir entregar dentro de campo, né, o que eu já fiz anteriormente, né, e estou muito feliz, muito contente, né, e eu espero agarrar essa nova oportunidade, né, que a diretoria vem depositando em mim e ajudar meus companheiros e a nova comissão técnica. Aí o Tony Júnior, atacante do Guarani, falando sobre seu retorno ao clube uma semana depois de ter saído. É um fato curioso e, pelo que eu apurei, essa saída e o retorno do Tony Júnior esteve diretamente relacionado ao técnico Gelson Conte. O Tony Júnior não gostava do trabalho do Gelson e, inclusive, se ouviu nos bastidores o interesse de derrubar o treinador. E aí, diante disso, Tony Júnior foi dispensado, mas com a saída do Gelson, que acabou perdendo ali o comando, a gestão do grupo, o Tony Júnior foi reintegrado, iniciativa da direção do Guarani, a partir da saída do Gelson e da chegada do Alessandro Telles. É uma situação inusitada e polêmica no nosso interior, mais especificamente no Guarani de Bagé. Falando agora da Copa FGF, competição que habitualmente acontecia no segundo semestre, mas nesse ano vai acontecer no primeiro semestre, começa no dia 13 de maio, tem nome definido. Agora, a Copa FGF, que sempre homenageia algum personagem importante da história do futebol gaúcho, normalmente figuras que faleciam pouco tempo antes da realização da Copa FGF, mas desta vez a federação vai homenagear alguém que está vivo, e muito vivo, e é uma grande figura da história do futebol gaúcho. Trata-se de Carlos Caetano Verri, o Dunga. A Copa FGF deste ano vai se chamar Troféu Carlos Caetano Verri Dunga, homenagem ao capitão do Tetra da seleção brasileira em 1994. Além disso, o Dunga também será homenageado com a imortalização da sua marca na calçada da fama da Federação Gaúcha de Futebol. Em relação à Copa FGF, que vai levar o nome do Dunga, começa no dia 13 de maio e terá 8 equipes disputando essa competição. O Grupo A tem Monson, Gramadense, Brasil de Farroupilha e Santa Cruz, e o Grupo B tem Guarani de Bagé, Brasil de Pelotas e Farroupilha. 2 clubes desistiram da competição, a dupla de Passo Fundo, Gaúcho e Passo Fundo, diante da indefinição que havia sobre quais vagas a Copa FGF daria em termos de competições nacionais. No final das contas, vai dar uma vaga de Série D do Campeonato Brasileiro para o campeão, além da vaga para a Recopa Gaúcha, e uma vaga para a Copa Sul-Sudeste para o vice-campeão. Todas essas vagas para 2027. Um clube que vai disputar a Copa FGF, como eu citei, é o Farroupilha de Pelotas, que anunciou nessa semana a contratação do Marlon Bica, aquele mesmo, volante, zagueiro, revelado na base do Inter. A curiosidade é que o Marlon Bica havia sido anunciado pelo Santa Cruz, também para a disputa da Copa FGF, mas no final das contas vai jogar pelo Farroupilha, que também está negociando com Walter, ele mesmo, o atacante, passagem pelo Inter, jogou também recentemente aqui no Rio Grande do Sul, no Pelotas, está em tratativas para retornar ao futebol gaúcho e defender o Farroupilha, que além da Copa FGF vai jogar a Terceirona,
no segundo semestre. Quem também vai jogar a Terceirona, e é outro clube muito tradicional da Zona Sul do estado, é o São Paulo de Rio Grande, que anunciou nesta semana Fábio Recife como treinador. O Fábio Recife, que já havia trabalhado no São Paulo, era auxiliar técnico do William Campos, agora vai ter carreira solo como treinador principal e assume o Leão do Parque para a disputa da Terceirona Gaúcha. Filhas de suas filhas e tudo aquilo que não podem entender. Os homens criam os seus filhos, verdadeiros ou adotivos, criam coisas que não deviam conceber. Bom, na linha conosco, Paulo Henrique Marques, técnico do São Luís, que está na disputa da Série D do Campeonato Brasileiro. Tudo bem, Paulo? Prazer falar contigo novamente. Prazer, Nicolas. Tudo bom contigo? Tamo aí. Tudo tranquilo. Na luta. Sempre na luta, né, Paulo? E o que dá para dizer dessa campanha até aqui do São Luís na Série D do Campeonato Brasileiro? Bom, Nicolas, a gente reformulou bastante o grupo, né? O total de saídas desde quando eu cheguei no São Luís foram 16, né? Uhum. Durante o gauchão foram 8 saídas, terminado o gauchão saiu mais 8, né? E desses 8, 5 eram titulares, né? Sai 5 é metade, né? Sim. E aí o orçamento acabou que na Série D foi baixado, né? O clube não tinha condições de manter os salários, a gente acabou perdendo aqueles jogadores mais caros, né? Até porque eles fizeram um campeonato bom. E aí contratamos, mas num nível salarial mais baixo, né? Dentro daquele orçamento que o clube nos passou. E aí a gente tá fazendo um time novo, né? Eu tô há 3 meses aqui no São Luís e é o segundo time que a gente tá fazendo, né? Mas a gente tá feliz porque tá conseguindo não só resultado, mas tá conseguindo também performar. Já fizemos uma grande partida diante do Santa Catarina, acabamos depois de abrir 4-2, deixar eles empatar, né? E o último jogo fora, contra um adversário que é sempre difícil na sua casa, a gente conseguiu a vitória. Mas é sempre complicado, né, Paulo, para o treinador quando perde peças assim e não tem reposição à altura. Eu acompanhei a tua manifestação depois do jogo contra o Santa Catarina, né, falando que doente precisa de remédio. Não deve ser fácil para ti também ter todas essas perdas e ter que manter o time competitivo. Até porque o torcedor não quer muito saber, né, ele tem aquela imagem do time sendo campeão da Taça Farroupilha, que no final do gauchão fez uma campanha legal, né, depois eu cheguei na nada, né, e fui estrear na terceira contra o Grêmio, e depois a gente foi fazendo mudanças, né, do time que eu peguei,
o time que foi campeão, sobrou 3, né? A gente foi trocando. Já pro segundo jogo, já fiz 4 ou 5 mudanças, não lembro bem. De 4 a 5, né? E aí fui mexendo, né? Até encontrar a equipe que eu achava que ficava mais competitiva, uma equipe regular, assim, e a gente conseguiu ganhar a Taça Farroupilha. Só que daí desmancha o time, né? E daí tem que começar tudo de novo, ver o que tu consegue trazer pelos valores que tem para trazer, né? E aos poucos ir arrumando para tentar uma classificação, que é o nosso objetivo, né? Uhum. Essa diminuição do investimento na Série D em comparação com o Gauchão, ela normalmente acontece com os clubes gaúchos, mas isso já estava sendo projetado pelo São Luís, ou quando te contrataram ali no início do Gauchão ainda, a ideia era de ter um investimento maior também para a Série D? Não, cara, assim, é a segunda vez que eu tô fazendo uma Série D aqui no São Luís, né? O São Luís, eu acho que tem 3 ou 4, né? E sempre assim, no interior não é fácil tu manter o gauchão, porque, na verdade, hoje ainda para os times do interior, o gauchão vale mais, né? Pelo aporte financeiro que é repassado pela televisão, apesar de que a Série D também já está dando um valor bem legal já para os clubes e está só melhorando, né? Por exemplo, eu fiz a Série C em 22 no São José, o valor ofertado pela CBF era menor que o valor que é dado hoje para D, né? Uhum. Então está crescendo, está melhorando. Eu acho que a tendência é melhorar. Por isso que eu digo que os clubes ficar só com gauchão, só com divisão de acesso, a tendência é cada vez esses campeonatos cada vez ficarem menores, né? Então tu tem que achar um jeito de disputar Série D, Série C, Copa do Brasil para o investidor, para quem é patrocinador, aí ter um pouquinho mais de interesse pelo teu clube. Claro, mas essa mentalidade ela precisa mudar, né, Paulo? Porque para muitos clubes, e aí eu incluo as comunidades, o gauchão tem uma relevância muito grande, e claro, tem esse aspecto financeiro que tu citou, a cota de televisão é muito importante para os clubes do interior, mas em termos de calendário não se sustenta, né? Tu tem que buscar algo a mais. E aí eu confesso que é triste ver, por exemplo, o 19 de outubro, que no gauchão tá lotado, em uma Série D ter nem metade das arquibancadas tomadas, né? É verdade. É um pouco também o que afasta o torcedor é essa questão do investimento ser menor, os caras se desmotivam, né? Porque tinha um time, tinha uma expectativa, né? Daí é campeão, daí perde aquele time desmancha e tem que fazer outro time, né? Então o torcedor acaba se desmotivando um pouco também. Mas com certeza tem que mudar, isso tem que mudar, porque o torcedor também, ele está sempre exigindo, né? Por exemplo, eu acho que o ano passado o São Luís não disputou nada no segundo semestre, foi uma chiadeira total, né? Uhum. E então agora está disputando um campeonato depois do gauchão, teve Copa do Brasil também, e o torcedor tem que abraçar a ideia, porque senão não tem como manter. É lógico que vai cair os investimentos, porque cai tudo, né? E inclusive bilheteria e associado, só que o clube tem que e já está pensando nisso, né? Porque viu que tem que dar uma guinada nesse sentido aí de se preparar para o ano todo, não só para o gauchão, porque geralmente se faz um orçamento e todo um trabalho até de angariar sócios e patrocinadores só para o gauchão, e tem que fazer para o gauchão e a Série D, já que tu tem de novo, e o ano que vem o São Luís tem de novo, né? Então tem Copa do Brasil de novo, tem que se organizar e fazer um planejamento para ter um suporte financeiro bom para todas as competições, para poder encarar todas assim não com chances ainda de subir, né? Porque é muito prematuro. Eu acho que vai um longo tempo ainda para um time aqui do Rio Grande do Sul
fora o que já está, né, os que já estão, né, mas para surgir outro, ter um outro acesso numa Série D para uma Série C, né, os clubes precisam se estruturar e melhorar muito. Sim, e tu conhece o São Luís como poucos, né, Paulo? São muitas passagens por aí. Sim. Mas a gente tem a visão do São Luís como um dos clubes mais organizados do interior, bem estruturado, com processos internos bem definidos. E aí me chamou a atenção a declaração recente do Thiago Gaúcho, né, o gerente de futebol, sobre o fato do clube estar sem comando, de ter funcionário torcendo contra. O que está acontecendo internamente no São Luís atualmente, Paulo? O São Luís passa por um processo aí de saída de uma diretoria e entrada de uma próxima, né? E aí tá agora esse processo aí, o pessoal tá... Existem já uma outra ala querendo entrar também, esse pessoal que está hoje está formando uma diretoria, então ficou um pouco assim, um pouco tumultuado, né, nesse sentido aí. E sobre a declaração do Thiago, eu não gostaria de... Eu acabei comentando algumas coisas também, mas foi mais internamente depois do jogo, né, que o que eu estava precisando, porque a gente cria uma expectativa e depois, às vezes, num primeiro momento, e principalmente para nós que somos da casa, né, o quinto campeonato gaúcho que eu fiz esse ano no São Luís, né, foi 2018, 2019, 2021, 2022 e agora 2026. Além de essa minha segunda Série D aqui no São Luís, fiz uma divisão de acesso também, que a gente foi campeão, então a gente acaba virando quase que um torcedor do clube, né, e naquele momento a gente achou que tinha que expor algumas coisas mais internamente, né, que foi a minha parte, que eu chamei a diretoria depois do jogo e falei o que eu precisava falar e que eu achava que estava faltando e os processos que precisavam melhorar, né, para a gente buscar uma classificação, porque a gente quer, né, mesmo que tenha caído o investimento, mesmo que o time, né, seja um pouco inferior, ainda esteja um pouco inferior do que aquele time do Gauchão, mas a gente está trabalhando para melhorá-lo, né, e com mais alguma coisa aí que a gente achava que era necessário, a gente via uma situação de poder classificar, né, que é o nosso objetivo, né, tu não entra num campeonato, é lógico que a gente sabe que um acesso é muito difícil, né, o São Luís ainda não está nesse estágio, não está pronto para isso, precisaria um investimento muito maior, né, só para te ter uma ideia que tem alguns clubes aí, como por exemplo o Uberlândia acabou pagando uma multa pro Caxias que dá 2 folhas salariais do São Luís. Ele pagou de multa para tirar para tirar um jogador do Caxias, né? Então existem clubes aí, a própria Portuguesa de São Paulo, né? Tem um investimento muito grande. Então a gente sabe disso. Mas o clube está vivendo esse momento. Eu acho que agora mais um mês, 2 aí, deve sair a eleição, o pessoal está se movimentando aí para colocar, para dar uma acalmada no ambiente. Sim, e até em relação a essas outras equipes da Série D que tu citou, pegando principalmente as aqui da região sul, que o São Luís tem enfrentado, tu vê que o Rio Grande do Sul está ficando para trás, principalmente de Santa Catarina, Paulo, porque a gente vê investimentos altos lá, SAFs, e a própria Copa deles do segundo semestre, no ano passado, teve mais que o dobro de times do Rio Grande do Sul, então me parece que eles estão alguns passinhos à frente da gente. A gente está ficando, sim, com certeza, para trás, infelizmente, né? Eu acho que tem que ser feita alguma coisa no futebol gaúcho e falando sobre Copinha, né? A Copinha desse ano, do ano passado já foi um pouco esvaziada, né? Muito poucos clubes, 3 ou 4 só com condições de ser campeão, e foi aqueles que chegaram, eu acho que na final, né? E esse ano, cara, aí começou ia ter tantos, aí foi diminuindo, agora eu acho que é 2 chaves de 4, se eu não me engano. Isso aí.
Pois é, que isso é uma coisa que pouco interessa, né? Ninguém tem interesse nessa copinha, né? Não tem motivação nenhuma para jogar, dá muito pouco, né? Só uma Série D. Então, realmente, eu acho que tem que ser dado uma chacoalhada no nosso futebol gaúcho, né? Que está perdendo espaço, ficando menor, né? Principalmente para esse estado aí do nosso lado aí que você citou há pouco, que é Santa Catarina. Sim. E falando dentro das 4 linhas, Paulo, eu lembro que no Aimoré, no ano passado, muito se discutia a questão de tu não utilizar um centroavante em muitos jogos, né? Utilizava o Ariel ali como um falso 9. Curiosamente, no São Luís, acabou pelas circunstâncias acontecendo a mesma coisa e tu descobriu ali o Felipe Rangel como um 9, ele foi pro Caxias agora, fez um grande gauchão. Finalmente agora na Série D tu tem o centroavante de ofício que é o Brandão, e é da tua preferência, né? Foi muito mais as circunstâncias ali que te levaram nesses últimos trabalhos a jogar sem um centroavante de referência. Sim, eu quando cheguei lá no Aimoré, a gente acho que logo machucou o Bahia, né? O Léo Bahia, né? Ele teve uma lesão, ficou um bom tempo fora, né? E o Ariel entrou e foi dando conta do recado e se encaixou dentro daquilo que a gente tinha ideia como time. Aqui no São Luís eu cheguei e com a saída do Christian saiu 2 jogadores que eram considerados titulares, né? Ou seriam, que é o da Silva e o João. E aí a gente tinha ficado só com um centroavante, que era o Thiago Santos. O Thiago Santos começou fazendo jogos comigo e aí machucou. E aí quando ele machucou, a minha opção foi colocar o Rangel, e o Rangel aí deslanchou, né, cara? Foi o centroavante dos gols bonitos. E até quando me ligaram de Caxias para saber do Rangel, o que eu achava, porque eu ainda coloquei para esse cara, eu acho que ele não é um centroavante, ele é um atacante. Né? Principalmente se tu for jogar assim eu acho que ele se encaixaria melhor ainda se tu jogasse com 2 atacantes, né? Mas ele pode ser um centroavante também, só que ele é um cara que sai da área, ele vai fazer gol de fora da área como ele fez, né? Porque ele sai bastante da área e os gols que ele fez com nós foi todos, eu acho que foi todos fora da área, né? O do Novo Hamburgo foi fora da área, um rebote, o Ipiranga foi um drible que ele deu da direita para a esquerda, para o meio da área, e chutou de fora da área. O do Inter, eu não sei se ele estava dentro da área, mas quando ele chutou, mas ele recebeu fora da área, né? Qual é o outro gol que ele fez? Inter, Ipiranga, Novo Hamburgo... O próprio Caxias, né? É o Caxias. Lá no Centenário. Fora da área também, entendeu? Então, é uma característica que deu certo. A gente acabou encaixando e tanto é que depois ele se firmou como titular e acabou saindo para um clube maior, né? Para uma Série C que é um campeonato bem melhor de disputar que a D. Tu te considera um técnico flexível, Paulo, que consegue jogar de diferentes formas? Porque tem alguns treinadores, inclusive aqui no interior gaúcho, que tem uma forma de jogar e é difícil sair daquilo, né? Tu já te enxerga como alguém que consegue te adaptar mais? Com certeza. Só que às vezes tu não muda o sistema ou não muda a tua maneira de jogar porque tu não tem jogador realmente. Às vezes, cara... E daí fica ruim de até tu responder, porque às vezes as pessoas te perguntam assim, por que não tá jogando o centroavante? E aí tu não pode falar, né, cara? Tem coisas que no ar, assim, fica ruim tu falar. Não tem como tu falar, não coloco porque ele não é bom. Por exemplo, né? O outro é muito melhor, o outro rende mais, faz mais coisas, né? Então, de fato, aí tu vai tentando descobrir, e aqui no São Luís eu fui fazendo mudanças, até achar um jeito que eu achava que a gente podia, que foi quando o São Luís deu aquela subida, né? Ganhamos fora do Caxias, e as 2 partidas contra o Novo Hamburgo a gente jogou exatamente do mesmo jeito, porque aí achou que com os jogadores que tinham, com aqueles jogadores titulares, seria uma maneira de jogar, né? Mas fomos
cada jogo, cara, se tu olhar todas as minhas escalações, desde que eu cheguei, as que foram repetidas foram as últimas 3, né? Porque as outras, eu fiz 9 jogos no Gauchão, nas outras 6 foi para tentar encontrar um time, daí botava um time, daí mutava uma característica, daí não dava certo, daí tentava outra, fui tentando até encontrar, né? E agora aqui na Série D também é a mesma coisa, a gente tá mudando com os jogadores que veio, a gente tentando fazer um time, né? Então estamos fazendo um pouco diferente da maneira de jogar o Gauchão, porque foi os jogadores que a gente recebeu e com esses a gente tem que fazer, não adianta eu tentar fazer uma coisa que eu gosto, sendo que eu não tenho os jogadores, né, para fazer aqui isso. Então, por isso que às vezes tu reclama que a gente precisa de tempo, né, precisa de jogos, não é só no treino que tu vai já achar o teu time ideal, tu precisa jogar contra um time mais forte, um time mais fraco, e ir testando para ver, não, com esse aqui dá para fazer, esse aqui consegue fazer, esse aqui não. Então, como respondendo a tua pergunta, não, tu recebe os jogadores, aí é lógico, tem uma maneira que eu gosto um pouco mais, né, mas se não tiver os atletas, jogadores, né, daí tu tem que adaptar, e adaptando com aqueles jogadores que tu tem, com aquela característica. Claro, e ainda mais complicado para treinadores do interior, porque, por exemplo, o Gauchão tem 2 meses, aí a Série D tu coloca aí mais 3 meses fase classificatória. É pouco tempo e são poucos jogos, né, Paulo? Enquanto a gente vê, por exemplo, equipes de Série A de Campeonato Brasileiro chegando a 30 jogos na temporada e o treinador ainda não encontrou a forma ideal de jogar. Imagina para vocês, né? Isso, e além disso a gente vai perdendo o jogador, daí vai trocando, e daí vai saindo, por exemplo, no Gauchão, do time dos jogadores que eu comecei até o final, até começar aqui a Série D, foram 16 saídas, né? Então tu tem que começar quase que tudo de novo, né? Ainda bem que a gente ficou ainda com uma espinhazinha, né? Nós conservamos o lateral direito, conservamos o goleiro, o Gabriel, o Lucas Rian, o Lucas Hulk, o Araújo ia ficar também, acabou saindo, mas o Escuro estava aqui já também, então, né, o Vidimar acabou ficando, o Valber acabou ficando, Senna, e aí nós tentamos buscar dentro do orçamento que tinha jogadores que se encaixavam mais ou menos daquilo que a gente queria e que achava que tinha dado resultado, né? Só que às vezes tira informação bastante e quando o jogador chega, não é bem aquilo que estão te passando, e aí tu vai tendo que adaptar, né? Sim. E em termos de categorias de base, Paulo, consegue se aproveitar alguma coisa aí no São Luís, nem que seja só para compor treinamentos? Não, para compor treinamento a gente está usando direto, né? A cada 2, porque agora nós temos um grupo bem enxuto, né? Nós temos aí, eu acho que 19 jogadores de linha, uma coisa assim, e daí todo o treino, assim, a gente pega de 2 a 3 meninos, né, vai para aquelas posições, dependendo do treino que a gente quer fazer, né. Uhum. Hoje, por exemplo, a gente fez um treino aí que usou para 10 e aí a gente precisou 3 meninos, né, porque a gente acabou, o Hulk, por estar suspenso, a gente tá poupando ele, né, tal, com um pouquinho de dor e muscular, e a gente tá poupando ele, e ontem foi poupado, ontem a gente poupou o Lucas Rian, porque ele tinha feito uma extração de dentro, e assim que a gente tá indo, né, e por isso a gente tá sempre usando os meninos aí, né, não em condições de pegar e colocar já a jogar, né, mas para compor o grupo e compor, assim, de treinamentos, né, por isso a gente pede a cada dia, a gente chama 1 ou 2 ou 3. E é complicado botar para jogar também, né, Paulo, nessa realidade dos times do interior em que
os campeonatos são curtos, né? Então todo jogo acaba sendo uma decisão. Não tem aquele jogo que de repente tu pode dar uma minutagem pro guri. Isso dificulta até para formação de novos jogadores, né? Não é nem que vocês não queiram utilizar, mas não se tem oportunidade para isso também, né? Não, a exigência é muito alta, né, Nicolas? Tu tem aí, como tu falou, por exemplo, o Ipiranga, que ele não foi para a final do Gauchão e não disputou as finais como nós disputamos os 2 jogos finais da Copa Farroupilha. O Ipiranga foi semifinalista e jogou só 9 partidas. Uhum. Nós jogamos 11 porque a gente chegou na final. O Novo Hamburgo também jogou 11, mas já o Caxias também só jogou 9. Cara, como é que tu vai... fica difícil tu dar oportunidade para algum menino, sendo que cada jogo vale a vida. Já cada jogo vale a vida. E o campeonato é muito, muito justo, muito estreito. Aqueles times que disputaram o descenso, por exemplo, o Quadrangular da Morte, fizeram, por exemplo, nós classificamos com 7, 8 pontos, eu acho, e teve time que não fez 6 e não classificou. Então, a diferença de 2 pontos, nós chegamos e fomos campeão. Fomos para um outro campeonato e acabamos ganhando a Farroupilha, e teve time que foi rebaixado, que jogou o Quadrangular da Morte. Então é muito complicado, cara, é muito complicado estudar. É como tu falou, se fosse um campeonato, um brasileiro, que são 38 rodadas, tu acaba acontecendo esse tipo de coisa, né? Mas um gauchão, o gauchão para o cara, isso é um absurdo, né, cara? O Ipiranga e o Caxias jogaram 9 partidas, né, cara? Tu fazer um campeonato só com 9 jogos, por exemplo, o São Luís, esse ano, e é uma das coisas que te dá um fôlego para o time do interior, um time que coloca a torcida quando vem a dupla Grenal. O São Luís não teve jogo com a dupla Grenal em casa, jogou as 2 fora. Jogou contra o Inter fora e jogou contra o Grêmio fora, não teve nenhum jogo em casa. Entende? Então isso aí também é um cara, para quem é do interior, os clubes do interior precisam de uma renda com a dupla Grenal aqui em Juízo, quase que sobra uma folha. Entendeu? E não teve, a gente infelizmente pegou o Grêmio fora na primeira fase, e daí depois no mata pegou o Inter tinha uma campanha de primeiro, nós não. Acabamos decidindo um jogo lá no Beira-Rio, né? Eu acho um pouco injusto isso. Mas não gostei muito da fórmula desse ano. Não gostei, não. Mas é a realidade à medida que são poucas datas também, né, Paulo? E aí volta para aquilo que a gente falava do início, da importância de ter um calendário nacional, porque senão vão ser 2 meses, 9 jogos, como tu falou no caso de algumas equipes, e acabou o ano. Sim. Pois é, por exemplo, o Novo Hamburgo fez uma boa campanha, né? Jogou 11 partidas, mas vai ganhar a vaga da Copa do Brasil, porque para ele não ganhar tem que cair a dupla Grenal, né? Entendeu? Então ele vai ter vaga também para a Copa do Brasil, mas em março acabou o ano, né? Foi dia 6 de março, não me engano, né? O último jogo do Gauchão. Por aí. Isso, nós jogamos dia 6 a final da Taça Farroupilha, e o Grenal foi no dia seguinte, eu acho, uma coisa assim. Entendeu? Então, no começo de março tinha terminado já o Gauchão, e um clube que vai jogar só ano que vem. Os próprios clubes que caíram ano passado, né? Como o Pelotas, por exemplo, o Pelotas terminou o campeonato, acho que ano passado foi por aí, né? Março, e vai jogar só em agosto. Ficou 1 ano e pouco fora sem jogo. É muito tempo. Tudo bem que jogou a copinha, né? Mas também não conseguiu o seu objetivo, né? Então é bem complicado, tem que se colocar num campeonato brasileiro para ter calendário, senão a tendência dos clubes ir aos pouquinhos e parando, e morrendo.
Infelizmente, né? Aproveitando que tu citou o Pelotas, Paulo, chegam as informações da Zona Sul que tu estaria acertado já com o Pelotas para a divisão de acesso, isso procede? Olha, cara, parece que é uma coisa bem improvável, né? Bem provável. É um clube de muita tradição também, como vários na divisão de acesso, né? Vai ser uma competição muito disputada mais uma vez. É bem difícil, mais difícil até que gauchão, né, cara? Eu acho que a divisão de acesso é mais difícil tu subir do que cair no gauchão. Concordo. Eu acho que o gauchão, para cair no gauchão, tu tem que forcejar, né? Mas para subir na divisão de acesso, o esforço tem que ser bem grande, cara. Porque são muitas equipes, aí, pelo menos umas 8 que tem condições, né? Pelo menos a metade delas tem chance. É muito time. Sim, o que aconteceu no Aimoré no ano passado, de fazer uma baita campanha, liderar com sobras a primeira fase, mas não conseguiu o acesso, bater na trave, o que te deixou de aprendizado, Paulo? Cara, eu acho assim, ó, que nós, a campanha acabou nos fazendo mal, sabe? Vou te dar o exemplo do Novo Hamburgo, por exemplo, começou o campeonato tropeçando e aí no meio do campeonato ele fez, eu acho, 4 a 5 contratações pontuais e deu muito certo, sabe? E nós, por estar fazendo uma campanha muito boa, a gente deu uma relaxada. Eu acho que isso atrapalhou um pouco, a gente relaxou, acho que poderia ter e teria que ter feito um esforço grande, e isso foi culpa de todos, sabe, de nós, comissão técnica, de diretoria também. Eu acho que foi tudo junto, né? A gente concordou com o que estava sendo feito e na verdade a gente teria que ter sei lá, dado um jeito de trazer pelo menos mais umas 3 peças assim, de jogadores extra classe para tacada final, né? Que é onde ia valer mesmo. E eu acho que nesse ponto aí o Novo Hamburgo chegou melhor que nós, né? Com jogadores com mais adaptados ao acesso, né? E com mais know-how, chegou melhor, né? Tanto que a gente fez um esforço enorme, né? Fez um primeiro jogo ruim, né? E acabou que eles fizeram que foi um pouquinho elástico, né? E depois, no segundo jogo, a gente forcejou e não conseguiu reverter a situação que, para um time experiente como era o Novo Hamburgo, né? A gente sabia que era uma situação bem, bem delicada. E volto a dizer, eu acho que pela campanha a gente merecia ser um dos ascender ao gauchão, né, pela campanha. Mas no final ali faltou sim alguma coisa. Eu acho que se a gente tivesse, e isso serve de lição, né, para um próximo ano, aí chega na hora derradeira e tu tem que colocar. E a gente também chegou nesse momento com muitos jogadores com probleminhas físicos, né? O Jefferson, a gente poupava de alguns treinamentos para ele jogar. O Ariel, a gente estava poupando direto também, chegou a tirar de jogo para ele poder jogar os jogos finais. O Mauri também aconteceu a mesma coisa. O Renin aconteceu a mesma coisa. Então foi uma série de fatores assim que deixou o nosso time acabou chegando nos mata-matas ali, jogando menos do que estava jogando na fase de grupo. Sim. Ao menos para ti, né, Paulo, tu teve a oportunidade de dar o troco, de ter a tua revanche com o Novo Hamburgo e o Rogério na Taça Farroupilha agora pelo São Luís, né? Mas que bom, podia ter sido o ano passado também, né? Sim. Mas esse ano foi legal. A gente fez 3 jogos contra o Novo Hamburgo, ganhou 2, né? Ganhou as 2 em casa de 1-0 e ganhou a última, empatou
em Novo Hamburgo, e quase, quando fizemos o gol com 32 minutos, né, eu disse, vamos ganhar de novo, né? Mas eles logo fizeram um gol de empate num escanteio, e a gente sustentou, teve paciência, teve sabedoria para prender a bola no ataque, né? E levar o jogo para o final ali. A gente, lógico que tinha medo de tomar um segundo gol, mas a gente estava bem confiante, sabe? Porque o time estava bem encaixado, estava bem forte, estava mentalmente muito forte, né? Sim. Pena que não... Lógico que a gente lamenta que o ano passado não conseguiu, né? Mas esse ano aí nos vingamos. E para fechar, Paulo, ainda em relação à divisão de acesso, esse ano vai ter uma peculiaridade que vai ser no segundo semestre, né? Teve a inversão com a Copinha. Então aquele vácuo de mercado que acontecia na Copinha, em que muitos jogadores que disputaram Série D, Série C ficam livres no período que era da Copinha, agora eles vão ficar livres na divisão de acesso. Tu acredita em cima disso que o nível técnico da divisão de acesso vai ser ainda mais forte esse ano? Eu acho que sim. Até pelo que tu vê aí do que está se mexendo as equipes, tem equipes aí que já estão com um grupo bem adiantado também, no caso o União Frederiquense, né? Que já tem jogadores, inclusive aqui do São Luís, já acertados, né? Então, e por bons valores, né? Eu acho que ela está ficando melhorando em termos de salário também, já foi o ano passado, né? Em Santa Maria disparado a melhor, Novo Hamburgo era maior que a nossa também, pelo que a gente sabia de valores que alguns ganhavam lá, né? Principalmente seus principais, Amaral, Luan Parede, Clayton, esses eram jogadores que ganhavam num patamar bem alto, né? Quase que como gauchão. Então eu acho que de novo vai ser um campeonato bem disputado e com uma qualidade técnica melhor que a do ano passado, com certeza. Perfeito. Paulo Henrique Marques, técnico do São Luís, sempre bom falar contigo, Paulo. Um abraço e boa sequência de trabalho por aí. Da mesma forma, Nicolas, quando eu precisar aí, quiser bater um papo aí, só me avisar aí que a gente com certeza aí bate um papo bem legal. Com isso, encerramos a 5ª edição do Cancheiro, programa aqui da Rádio Guaíba destinado exclusivamente ao futebol do interior gaúcho. O programa fica à disposição para ouvir depois no Spotify e ficamos sempre abertos a críticas, sugestões. Pode mandar o teu recado pelo WhatsApp 993887532 ou pelas redes sociais da Rádio Guaíba, especialmente pelo Guaíba Esporte. Programa que contou com a minha apresentação, Nicolas Wagner, a edição do Rafael Baldez, a coordenação de esportes do Rafael Pfeiffer, gerência de jornalismo e esporte do Rafael Sequim e direção do Claudinei Girotti. Retornamos no próximo final de semana com muito mais conteúdo sobre o nosso futebol do interior gaúcho. Tá certo? Um abraço a todos e até mais! Você ouviu Cancheiro.